Bom, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos continuar falando sobre as revisões previdenciárias. Estou num local diferente agora, então se tiver alguma variação aí na transmissão, vocês me avisem, certo? Estamos no módulo de Advocacia Judicial Previdenciária e falaremos hoje sobre uma revisão que ainda é uma revisão possível, por se tratar de algo que ocorre posteriormente à concessão do benefício, né? Nós estamos falando da revisão do teto, a conhecida revisão do teto previdenciário, que é uma revisão que tem algumas consequências importantes aí para a gente observar, certo? A gente já está num estágio bem avançado do nosso curso. Quem vem acompanhando já se observa assim que vocês têm uma vivência já com o tema direito previdenciário. E aí, por isso, vai ficar mais fácil a gente conversar sobre essa revisão específica, a revisão do teto previdenciário. Primeiro, para quem ela se destina? Quem é o público-alvo de nossa revisão, dessa revisão do teto previdenciário? O público-alvo são aquelas pessoas que se aposentaram e tiveram seus benefícios limitados ao valor máximo dos benefícios. Para isso, eu vou precisar que vocês observem que, ao longo da história e da Previdência Social, nós tivemos benefícios que foram limitados ao teto. Nós sempre tivemos um valor máximo pago de benefícios previdenciários. É isso que a gente chama de teto previdenciário. É aquele valor máximo pago pelo regime geral de Previdência Social, certo? A Previdência não paga mais do que aqueles valores determinadas em legislações previdenciárias. E aí eu vou compartilhar com vocês a tela aqui para que a gente possa observar uma situação de tetos, certo? A tabela aqui dos tetos previdenciários. Essa tabela é facilmente obtida na internet, certo? Eu estou usando uma tabela do site do IEPREV, Instituto Previdenciaristas, aí, do Instituto de Estudos Previdenciários, né, o IEPREV, que é a tabela, eu acho que mais completa que tem sobre tetos previdenciários. Então, ele pega aqui os tetos desde 1960, né, a legislação lá da época, a CLPS, a Consolidação da Legislação de Previdência Social de 1960, determinava o maior valor pago de benefício. Veja, vai ser muito difícil a gente encontrar pessoas que se aposentaram há tanto tempo assim, né? Pessoas se aposentaram lá em 1960. Mas essa tabela, ela é bastante completa. Ela vai aqui 60, 61, 62. Então, observem, todos os anos aqui ela traz as tabelas, os valores, até 2020, que é o último teto previdenciário, 6.101,06. Em 2021, nós já tivemos um reajuste desse valor, certo? Eu vou falar desse reajuste daqui a pouco, mas observe que até 2020 o teto era 6.101,06, mas a tese não se aplica a todas as pessoas que tiveram o seu benefício limitado ao teto. Elas se destinam apenas a quem teve o seu benefício limitado ao teto antes de 2004. Eu quero que vocês observem aqui, ó, que em janeiro de 2004, nós tivemos um aumento considerável do teto, de R$ 1.869,34 para R$ 2.400. Percebam que, de dezembro para janeiro, o teto ele arredondou. Na época, um salário mínimo era R$ 240. Então, observe que o critério para se aumentar o teto de 2003 para 2004 foi única e simplesmente o critério de utilizar o critério de utilizar 10 salários mínimos, certo? De fixar em 10 salários mínimos o valor do teto previdenciário. Então, não houve aqui
o que acontece normalmente, que é simplesmente o reajustamento do teto. Observe aqui que em 2003 nós tivemos outro reajustamento do teto. Tá vendo? Antes de 2004 aqui, nós tivemos um reajustamento do teto para 1.869,34. Era 1.561,56, passou a ser 1.869,34. Esse reajustamento aqui de maio de 2003 para junho de 2003 obedeceu tão somente um critério inflacionário. É a reposição da inflação do período de 2002 até essa data, né? Então, esse critério aqui de reajustamento foi um critério de recomposição do valor das aposentadorias em geral, né? E dos salários de contribuição, aquela base de cálculo para a contribuição previdenciária. Então, para que os benefícios tivessem o valor, mantivessem o valor real do benefício, para que o salário de contribuição seguisse essa proporção, foi reajustado de maio para junho de 2003, o benefício aqui em, acho que, um pouco mais aqui de, sei lá, acho que foi 10%, será? É, por aí, certo? Já que em dezembro para janeiro, de dezembro de 2003 para janeiro de 2004, não foi um reajustamento desse, não. O reajustamento que houve aqui foi simplesmente para que o salário de contribuição ficasse num patamar maior, ficasse aí igual a 10 salários mínimos, ou seja, R$ 2.400. Isso gera um efeito, certo? A gente vai falar desse efeito sobre os benefícios daqui a pouco. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Que de 2003 para 2004, o governo federal aumentou arbitrariamente no sentido de não ser uma obrigação legal, o teto previdenciário de 1.869,34 para 2.400. Ok? Então, as pessoas que tiveram benefício limitado a esse teto de 1.869,34 antes de janeiro de 2004 têm direito a essa tese. Eu vou explicar que essa mesma situação ocorreu em um momento anterior, especificamente em dezembro de 98, certo? Em dezembro de 98, observe que nós tivemos algo muito parecido, para não dizer igual ao que ocorreu lá em janeiro de 2004. Em dezembro de 98, nós tivemos um reajustamento de R$ 1.081,50 para R$ 1.200. R$ 120 era o salário mínimo lá na época, lá em 1998. Então, novamente, antes daquela data, né, o governo federal aumentou arbitrariamente o limite teto dos benefícios previdenciários para 10 salários mínimos. Observe também que de maio para junho, nós tivemos um reajuste, que foi aquele reajustamento legal, aquela recomposição da inflação, certo? O que significa dizer que esse aumento aqui não foi uma recomposição da inflação. Esse aumento, da mesma forma que o outro, foi exclusivamente para aumentar o patamar de contribuição, o patamar do salário de contribuição dos trabalhadores em geral. Joia? Então, a quem se destina a tese da revisão do teto? A todos aqueles que tiveram os seus benefícios limitados ao teto antes de 1º de janeiro de 2004, sendo que aqueles que se aposentaram antes de dezembro de 1998 têm direito a 2 revisões. Eu vou precisar fazer 2 ações diferentes? Não, obviamente que não. Eu posso fazer uma só ação e pedir as 2 revisões, tanto a revisão de dezembro de 98, quanto a revisão de janeiro de 2004, certo? Então, todos aqueles que tiveram os benefícios limitados ao teto antes de janeiro de 2004 têm direito à revisão do teto,
sendo que aqueles que têm direito à revisão, ou que tiveram seus benefícios limitados ao teto antes de dezembro de 98, vão fazer tanto a primeira quanto a segunda revisão. Só que observe, essa é a regra geral, certo? Lembrem do que eu falei no início aí de nossas aulas sobre revisão. Trabalhar com revisão é trabalhar com volume. A revisão lhe possibilita trabalhar com volume. Então, a primeira atenção que você tem que ter é para essa regra geral. Aquelas pessoas que tiveram benefício limitado ao teto nesse período. Como é que eu identifico as pessoas que tiveram benefício limitado ao teto? Isso é importante. Eu identifico as pessoas que tiveram benefício limitado ao teto pela carta de concessão da aposentadoria. A carta de concessão da aposentadoria vai me dar condições de analisar se aquele benefício está no teto ou não, certo? Se aquele benefício foi limitado ao teto ou não. E como é que eu vou saber isso? Lembrando da regra de cálculo da aposentadoria, né? Como é que era a regra de cálculo antes de 1998? Como é que era a regra de cálculo antes de janeiro de 2004? A gente tem uma aula, tem um módulo especificamente que a gente tratou sobre isso, e uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai trazendo a outra, a lembrança. Então, antes de 98, a regra de cálculo era bastante simples. Eu pegava a média dos 36 últimos salários de contribuição, que a gente pode chamar de remuneração, e dividia por 36. Fazia uma divisão por 36. Lá na carta de concessão vai ter o quê? Vai ter lá a relação das 36 últimas remunerações, o valor atualizado de cada uma dessas contribuições, o somatório de todos os salários de contribuição, né? Vai estar lá o somatório de tudinho, tem lá no final, salário de benefício. Esse salário de benefício, ele é dividido por 36, né? Então, tem um valor, é esse salário de benefício que vocês devem observar. Porque esse salário de benefício é que vai estar limitado ao teto. Então, observe, você vai ter lá, por exemplo, o valor do salário de benefício, o somatório do salário de contribuição, dividido por 36, e vai ter lá R$ 1.081,50. Você diz, bom, se o que tem lá é R$ 1.081,50, o valor do salário de contribuição dividido por 36 dá R$ 1.081,50? Não necessariamente. É esse único cálculo que vocês vão ter que fazer. Já tem lá o somatório do salário de contribuição, e aí você vai fazer a divisão. Ah, mas a carta de concessão já não faz a divisão? A carta de concessão faz a divisão. Mas se ele chega no teto previdenciário, digamos, se a divisão do somatório do salário por 36 deu 1.100, não vai aparecer na carta 1.100. Por quê? O teto do benefício aqui em junho é 1.081. Se o teto é 1.081, o que vai aparecer na carta é 1.081,50. Pegou? Então, veja. Meu salário de benefício é a média dos 36 últimos salários de contribuição. Só que eu, fazendo a média, eu somando os salários de contribuição atualizados e dividindo por 36, não dá 1.081,50. Dá 1.100, 1.200, 1.300. Qual vai ser a diferença que vai ter direito esse trabalhador, esse aposentado a receber? A diferença relativa ao teto até o valor que deveria ser o seu benefício. Então, veja, eu calculei a média e deu R$ 1.100. R$ 1.100 é maior que o teto de junho de 98. Estou calculando lá em benefício concedido lá em junho de 98. Então, R$ 1.100 é maior que isso. Na carta de concessão aparece 1.081. Para 100,
eu tenho aqui R$19, né? R$18,50, para ser mais exato. Esse R$18,50 é a diferença para o valor real do benefício. É a diferença para o valor real do benefício. Ah, certo. Então, quer dizer que nesse período eu teria que receber mais do que o teto? Não. Não é isso. Por que que você tem que fazer esse cálculo? Para saber qual seria o valor real do benefício. Agora, muita atenção, observe isso. Eu falei que vocês deveriam pegar o salário de benefício. Eu não falei da renda mensal inicial. Porque pode acontecer da renda mensal inicial ser ainda menor que o teto. Digamos, um teto de R$1.081, mas o benefício é uma aposentadoria por idade. E a aposentadoria por idade em 70%. O segurado vai receber o teto R$1.081 ou vai receber 70% de R$1.081? Ele vai receber 70% de R$1.081. Mas qual seria o valor correto dele? O valor real dele, sem limitação ao teto? Bom, se eu calculei 1.100, o benefício dele era para ser 70% de R$1.100. Ok? Então, eu apuro essa diferença. Apuro a diferença no salário de benefício para ver se foi limitada ao teto da época. Aqui a tabelinha para que vocês observem qual era o teto de junho de 1998 aqui, R$1.081,50. Superou o teto. Agora eu vou descobrir qual a diferença relativa ao benefício que foi concedido. Mas digamos que o benefício foi de 100%. Né? A RMI, a renda mensal inicial do benefício, foi de 100%. Então, era para ser 1.100, ficou em 1.081,50, e eu vou pedir a revisão desse benefício. Mas a minha revisão, ela não vai acontecer desde a data de início do benefício. Eu não tenho direito às diferenças em junho de 1998. Por que eu não tenho direito à diferença em junho de 1998? Porque em junho de 98, o teto era 1.081,50. Isso não muda. Certo? Quando é que vai mudar? Vai mudar aqui em dezembro de 98. Quando aquele teto que era de 1.081 passou a ser de 1.200. Então, o meu benefício, que era para ser 1.100, tem que, nesse momento, ser ajustado ao novo teto. Ok? Então, observe. A gente já viu a regra geral. Qual é a regra geral? Todos aqueles que tiveram benefício limitado ao teto previdenciário antes de dezembro de 98 ou antes de janeiro de 2004 têm direito a essa revisão. Nós vimos como identificar se o benefício lá anterior a 98 ele foi limitado ao teto ou não. Como é que eu sei isso? Tiro a média, faço o cálculo da média. Para isso, basta eu pegar o somatório do salário de contribuição e dividir por 36, vou saber, e aí comparo com o salário de benefício, com o teto do salário de benefício. Nesse caso, 1.081,50 ficou 1.100. E aí vou ajustar esse valor para dezembro de 1998. Porque é em dezembro de 1998 que o teto previdenciário sobe desproporcionalmente à inflação. Então, ele foi para 1.200. O meu benefício, que ficou em 1.081,50, mas que era para ser 1.100, precisa ser, a partir dessa data, 1.100. Ok? Princípio da manutenção do valor real do benefício, artigo 201, parágrafo 4º da Constituição. O STF, inclusive, a esse respeito, já bateu o martelo, decisão aí favorável. Então, a partir de dezembro de 98, não é que eu vou aumentar o benefício para 1.200. Eu não vou aumentar para o novo teto.
eu vou simplesmente pedir que o meu benefício, que anteriormente estava limitado a 1.081, fique agora limitado a 1.200, ou seja, ele não pode passar de 1.200. Mas ele também não chegou em 1.200, ele está em 1.100. Então, eu quero que a partir de dezembro de 98, eu receba 1.100 no lugar de 1.081. Então, isso vai gerar as diferenças. Beleza? Então, primeiro caso é aquela situação em que você tem o benefício limitado ao teto antes de 98 e a partir de dezembro de 98, você tem um ajuste desse valor. Mas pode acontecer do benefício, aqui em junho de 98, o valor real do benefício, a média que você fizer, der 1.300, deu R$1.300, certo? Não deu 1.100, deu 1.300. E quando chegou o teto de dezembro de 98, o teto ficou em 1.200. Joia? Então, veja. Eu calculei meu benefício em junho de 98. O INSS só pagou R$ 1.081,50. Mas o meu benefício real era para ser R$ 1.300. É R$ 218,50 a mais do que o que foi pago pelo INSS, porque estava limitado ao teto. Quando foi em dezembro, o teto aumentou para 1.200. O que é que deve acontecer com o meu benefício? O meu benefício tem que ir para 1.200, que é o teto novo do INSS. O INSS não fez isso. Em nenhuma situação o INSS fez isso. Então, meu benefício tinha que ir para 1.200. Joia? Só que ele continuou limitado ao teto previdenciário. Continuou limitado em 1.200. Era para ser 1.300. Tem R$100 aí de diferença. Quando é que vai haver esse novo ajuste para eu poder alcançar o valor real do benefício? Apenas em janeiro de 2004. Lembra daquele outro reajuste que foi dado aqui desproporcional? Então, aqueles 1.300 lá, que eu acabei recebendo apenas 1.200 a partir de dezembro de 98, deveria receber, né? Não recebi, porque o INSS não fez, ele vai ser reajustado agora para 2.400. Só que muita atenção, eu não vou reajustar o valor de 1.200 para 1.300. Por que eu não vou fazer isso? Porque nesse período de 98 até 2004, nós tivemos reajustes sobre o valor dos benefícios, os reajustes anuais, né? Todo ano nós temos reajuste do benefício. Então, aquele meu valor de 1.200, olha, aqui em junho, tinha que ir para 1.255,32, porque é reajuste legal aqui para todo mundo. Ah, mas meu benefício estava limitado a 1.050. Então, quando chegar aqui em junho, vou gerar uma diferença maior. 1.255,32 em julho, agosto, setembro. E aí, no ano seguinte, 2000, tem um novo reajuste. Ó, aqui em junho de 2000, novo reajuste. Então, eu tenho que usar aquela tabelinha que eu usei para calcular o valor da causa. Né? Eu tenho uma tabela para calcular o valor do benefício e tenho uma tabela para calcular o valor da causa. Eu vou usar a tabela que calcula o valor do benefício? Não, o valor do benefício eu já tenho. Eu já tenho o valor do benefício. A carta de concessão da aposentadoria já me dá esses valores. A única diferença é que ela limita ao teto. E aí eu vou ter que fazer esse cálculo para saber qual a diferença. Se vocês lembrarem, a nossa tabelinha lá do valor da causa tem o valor pago e o valor devido. Quanto era devido? Onde é que eu vou colocar o valor do benefício real, sem limitação do teto, em valor devido? Mas observe, eu só vou gerar diferenças a partir do momento em que o teto é reajustado. Mas na própria tabelinha, eu tenho os reajustes anuais. Então, eu vou reajustando tanto o valor pago quanto o valor devido. Ao final, eu tenho que ter, hoje, o valor
pago igual ao que o INSS está pagando. E o valor devido reajustado mensalmente, levando em consideração o limite do teto previdenciário. Bom, se o teto previdenciário de 98, de 1.200, foi aumentado aqui, de 1.081 para 1.200, já superou o valor pago, né, o valor real do benefício, desculpa, o valor real do benefício, eu não preciso fazer o reajuste de 2004. Mas se esse 1.200 não seriam suficientes para corrigir o meu benefício, aí eu levo esse benefício real até janeiro de 2004, quando, em janeiro de 2004, houve um aumento para 2.400. Então, digamos, aquele meu benefício que era para ser 1.300, quando chegou agora, em janeiro de 2004, era para ele ser R$ 1.900. Se eu aplicasse todos os índices de reajuste. O que é que vai acontecer? Em janeiro de 2004, ele vai ficar em R$ 1.900. Ele não vai para 2.400, ele vai ficar em 1.900. E aí corrige. Ah, professor, pode acontecer do benefício, quando eu fizer o reajuste dela 2.500? Pode. Né? Eu posso, aplicando os reajustes, ver que o benefício real, em janeiro de 2004, era para ser 2.500. Mas como o teto ficou em 2.400, ele vai ficar limitado a esse teto de 2.400. E aí, ele vai receber, obviamente, como não teve mais na história reajustes desproporcionais dessa forma, ele vai receber hoje o teto previdenciário atual, certo? Ele vai receber R$ 6.101,06 em 2020. Em 2021, a gente vai ver o reajuste que vai ser dado, ok? Então, observe. É uma tese interessante? É bastante interessante. Por quê? Porque se existe um teto previdenciário, é porque o cálculo dos benefícios, eles, eventualmente, acarretavam em benefícios superiores ao teto. E aí havia a limitação. Porém, tem outra coisa que precisa ser bem observada por todos os advogados. Ok? É aquela situação da segunda revisão do benefício. Ou seja, o benefício já foi revisto uma vez. E aí sofreu uma segunda revisão. Sofre agora uma segunda revisão. Como assim? Na aula passada, na nossa última aula, nós falamos do reajuste do IRSM, Índice de Reajuste do Salário Mínimo. O que era aquele índice de reajuste do salário mínimo? Era a aplicação do percentual de 39,67% sobre todos os salários de contribuição anteriores a fevereiro de 94. Lembra que eu falei que lá em fevereiro de 94 teve um probleminha na atualização desses salários de contribuição que geraram benefício? Pronto. Todos os salários de contribuição antes de fevereiro de 94 tinham que ser reajustados em 39,67%. Só que o que acontece? Esse benefício, originariamente, pode ter sido limitado ao teto. Então, veja lá, o teto de 94. Vamos pegar aqui o teto de 94. Benefício concedido aqui em março de 94, 586. Esse benefício, se tiver lá na carta de concessão dele, da época, de fevereiro de 94, 582,86, muito provavelmente ele estava limitado ao teto. Certo? Muito provavelmente ele já estava limitado ao teto. Então, esse benefício tem direito a essa revisão do teto. Não é? Só que, além disso, ele tem direito a uma outra revisão, que é a revisão do IRSM. Então, o benefício de março, ele foi calculado a partir das contribuições de fevereiro de 94 até fevereiro de 91. Todos esses salários de contribuição tinham que ser reajustados em 39,67%. Então, apesar desse benefício já estar no teto em março de 94, ter direito à revisão do teto, a revisão do teto dele ainda teria que ser maior. Por que ainda teria que ser maior?
que o benefício real, digamos que o benefício real, com o cálculo que o INSS fez, deu R$ 600. Não é? Então, com o benefício real calculado, sem a limitação do teto de 582,86, esse benefício, sei lá, ia para R$ 800. Certo? Então, o benefício que o INSS fez já estava limitado, era para ser R$ 600 e ficou em 582. Só que com a aplicação da revisão do IRSM, esse benefício não era para ser 600, era para ser R$ 800. Então, a limitação foi muito maior. Vai gerar diferença desse benefício? Vai. Tanto a aplicação de uma revisão, quanto da outra revisão. Nessa situação, posso fazer as duas revisões? Posso, numa ação só. Eu peço a revisão do IRSM, mandando aplicar 39,67% sobre os salários de contribuição do benefício de março de 94 e observando o teto previdenciário. Você pede que se observe o reajustamento do teto previdenciário de dezembro de 98 e de janeiro de 2004. Com certeza, esse benefício, com uma diferença tão grande, né, vai ser limitado ao teto também em janeiro de 2004. E eu tenho condições de calcular isso? Tenho. Novamente, eu faço a média dos 36 últimos a partir da informação que a carta de concessão me dá. Aquela informação que já está na carta de concessão. Deixa eu ver aqui se eu pego uma carta de concessão aqui, para que vocês possam ver aqui, viu? Só um minutinho. Deixa eu ver se eu pego a carta de concessão. Ah, porque essa não tem o cálculo. Essa não tem o cálculo. Professor, você usa uma pasta do Google Drive no computador, né? Para poder acessar os documentos do escritório. Deixa eu ver aqui, viu? É porque lá nós adquirimos o pacote do Google. Deixa eu pego aqui. Todas essas cartas de concessão são novas. Só isso, professor? O quê? Carta que só, muita carta. Ah, mas isso aqui ainda não migrou tudo, não. Tem muita carta de concessão. Ah, essas cartas são novas. Mas para que vocês saibam, certo? As cartas antigas, antes de 99, são assim também, certo? Olha, aqui tem o valor, Deixa eu aumentar aqui para ficar mais visível para vocês, certo? Aqui, média dos 80% maiores salários de contribuição. Óbvio que esse cálculo aqui é o cálculo novo, né? Depois de 99, certo? Novo já velho, né? Porque agora é a média de 100%. Mas dá para observar o quê? Isso daqui o que é? Esse 437.875 é o somatório dos salários de contribuição. Esse salário de contribuição aqui já atualizado, certo? Na carta de concessão anterior a 99, você só vai ter 36 meses. Mas vai ter o somatório também. Vai estar esse somatóriozinho aqui. Dividido, aqui está dividido por 146, por quê? Porque é a média que se faz de julho de 94 até a data da aposentadoria, né? Os 80% maiores, 80% desse período. Mas lá, na carta anterior a 99, a novembro de 99, vai estar 36 meses aqui. Vai estar dividido por 36. Aqui você observa que deu 2.999,14. Esse valor aqui é que vai estar limitado ao teto na carta de concessão. Vai aparecer esse valor aqui limitado ao teto previdenciário. Então, digamos que o teto fosse R$ 2.000.
que é que ia aparecer aqui? O que é que vai aparecer aqui na carta de concessão? R$ 2.000. Só que você sabe que 437 mil dividido por 146 não dá R$ 2.000. Vai fazer esse cálculo. Então, esse benefício aqui, se ficasse em R$ 2.000, esse salário de benefício, ele foi limitado em quanto? R$ 999,14. Foi limitado lá em R$ 999,14. Ok? Então, é essa limitação que você vai carregar para dezembro de 98. Você vai jogar para dezembro de 98 para ver se corrige. Ah, não deu para corrigir, porque R$ 1.200 não chega no valor que eu quero do valor real do benefício. Então, eu jogo mais essa laminha aí para janeiro de 2004, para ver se os 2.400 lá corrigem o meu valor de benefício, certo? Qual é o nome dessa tese? Essa é a revisão do teto previdenciário, certo? A tese da revisão do teto. Em característica, assim, ela atinge mais quais pessoas, assim? Não tem um ramo específico, um grupo específico? Não tem. É aquele pessoal que tem valores de remuneração maiores. Né? O pessoal que trabalhou a vida toda e contribuiu boa parte da vida no teto previdenciário, entendeu? Deixa eu pegar aqui. E no caso, ela precisaria ter um gozo de benefício, é isso? Precisaria o quê? Em usufruindo de benefício? Ele precisa estar recebendo um benefício, sim. Então, é até bom a gente sempre olhar essa data para ver se tem alguma coisa, algum benefício. Isso. Sempre, olha, o que é que você tem que fazer para identificar? Pede a carta de concessão, certo? Lembrem, são benefícios concedidos pelo menos antes de janeiro de 2004. Ah, mas não se aplica a decadência? Não. Por que não se aplica a decadência? Porque tudo isso aconteceu depois da concessão. Então, a decadência só se aplica em relação a fatos que aconteceram antes da concessão do benefício. Então, não está caduco. Ok? E aí, olha, só para vocês lembrarem a tabelinha. Benefício devido, benefício recebido. Benefício recebido é aquilo que o INSS pagou. O benefício limitado ao teto. Então, aqui vai ter o valor limitado ao teto. Benefício devido é o valor real. Aquela média que você aplica e que não foi limitada ao teto. Vai gerar diferença a você? Vai. Agora, essa diferença apenas a partir de dezembro de 98, com relação ao novo teto de 1.200, e janeiro de 2004, a partir do novo teto de 2.400. Lembrando que, se você vai ingressar com a ação hoje, você só pode pedir os últimos 5 anos. Então, a maioria vai estar prescrito, né? A maioria vai estar prescrito. Você só vai poder pedir os últimos 5 anos. Mas são valores bem consideráveis. Professor. Pois não. Boa noite. Boa noite. E no caso, para solicitar essa revisão, há necessidade de primeiro entrar no INSS com requerimento ou não? Boa pergunta, Elaine. Não precisa. Você pode fazer direto na justiça. Por quê? Já tem pode fazer direto. Como é, Felipe? Como o INSS já tem o teto limitado, vai discutir o que foi discutido. Isso. Ele já fez essa análise no momento que fez o reajuste do benefício, né? Que deu os reajustes anuais. Ele já podia ter feito essa análise, certo? Ok, certo. Obrigada. Veja. Algumas ações têm esse mesmo procedimento, né? Porque algumas ações você não precisa nem entrar com requerimento, já pode ajuizar direto, não é isso? As ações de revisão, 90% das ações de revisão você não precisa pedir no INSS. Você pode entrar com ação judicial. Quais são as únicas ações que você tem que passar pelo INSS? Aquela que digam respeito à Justiça do Trabalho, a alteração de tempo de contribuição, você teve o reconhecimento de vínculo, ou aquelas ações em que houve o acréscimo de remuneração, de salário, uma reintegração, por exemplo. O sujeito foi reintegrado e aí teve direito de receber um período lá de remuneração que aumentou muito.
Aí você tem que fazer o pedido administrativo primeiro. Ações de concessão de benefício, você precisa primeiro entrar no INSS. Então, vai conceder o benefício, primeiro você pede no INSS. Vai revisar o benefício, você já pode entrar judicialmente. Lembrando que a concessão de benefício por incapacidade necessariamente tem que passar pela perícia do INSS, né? Naquelas condições de aguardar. E uma coisa importante que eu queria falar, foi bom vocês lembrarem sobre isso, é que nós tivemos um acordo com relação ao tempo de ajuizamento das ações. O tempo em que... Ajuizamento da ação, não. O tempo em que o INSS pode ficar analisando o pedido administrativo, certo? Então, na próxima mentoria, a gente vai dissecar essa questão do tempo que o INSS pode passar analisando o requerimento administrativo, porque mudou muito com esse acordo. Esse acordo, inclusive, foi um acordo meio prejudicial para os advogados. Uma porcaria, na verdade, né? E a OAB não participou do acordo. Ridículo. Professor, mudou os 45 dias? Mudou os 45 dias. Mudou tudo. Quer dizer, uma disposição de lei, um acordo feito pelo Ministério Público, STF e AGU, que não teve a participação dos advogados, mudou o tempo de análise do requerimento administrativo no INSS. E esse tempo de análise, veja, não está contando 90 dias, não é que conta 90 dias. Tem coisa que é 45, tem coisa que é 90, tem coisa que é 120, e só começa a contar depois de uma determinada data. Eu vou fazer uma análise melhor da decisão, e aí na próxima aula a gente conversa. Você vai unificar tudo em 30 dias, sabe? Eu digo, vai unificar tudo em 30 dias. Não, ficou horrível. Ficou muito ruim. Os 45 dias é lei federal, não é? Lei federal. 213. E aí... Mas daqui a pouco vai ter ação na STF. Tá, mas o próprio STF é que participou do acordo, homologou o acordo. Se não me engano, foi Barroso. Foi, Barroso é que conduziu tudo. E já está homologado. Ridículo, então, assim, foi muito ruim. Já feita aí pelo INSS, aí, de tudo que eu peguei, aqui. Ridículo. Então, aquelas ações que a gente costuma pegar, por exemplo, de benefício em análise a 50 dias, a 60 dias, a gente tem que ficar esperto agora para ver o que... Tem que ficar esperto. Porque com a homologação do acordo, vincula todos os juízes, né? Os juízes vão ter que seguir, vão ter que obedecer esse acordo, e a gente fica refém disso. O que não se justifica, está tudo digitalizado. Hoje o INSS conta com os robôs lá para fazer cálculo de tempo. E o que a gente pede é só a resposta, não é nem uma análise pormenorizada. Eles podem muito bem criar uma sistemática de que em 30 dias, se o servidor não analisar, o robô dá a resposta, né? Mesmo que seja para indeferir, que a gente não pode ficar esperando eternamente o INSS resolver. Isso aí é tão ridículo que chega ao ponto de você pensar assim, mas o objetivo é que o servidor fique mais tempo analisando o processo. Não vai acontecer isso. Não vai. É ridículo isso aí. Não, foi horrível. Mas é o que temos, né? É o que temos para hoje. Com relação à revisão do teto, observe bem. Sempre que o seu cliente tiver na carta de concessão, você vai olhar lá o mês e ano da data de concessão do seu cliente, certo? E você observou que naquele mês, naquele ano, segundo a tabelinha, o benefício já está limitado ao teto, acenda um sinal de alerta. Por quê? Se ele tiver limitado ao teto, é muito provável, e lógico, antes de janeiro de 2004, se ele tiver já na carta no teto, é muito provável que o benefício dele esteja limitado ao teto. E se ele tiver direito a alguma outra revisão do benefício, como o caso do IRSM, como o caso de uma ação trabalhista, como o caso de qualquer outra coisa que possa provocar um aumento ainda maior do valor do seu benefício, ele vai ter direito a uma boa revisão do teto, uma excelente revisão do teto, porque são duas revisões, uma em cima da outra.
Então, muito cuidado com relação a esse público, certo? Eu acho que esse cliente é mosca branca, não é, professor? Porque eu não tenho a realidade dos colegas. O meu escritório é afastado do centro da cidade de São Paulo, é em bairro, né? Sim. Então, geralmente, o cliente é renda próximo do mínimo, assim, sabe, salário mínimo. Eu acho que isso tem muito a ver, né, com o perfil do cliente, né? Pessoa que a vida inteira contribuiu no próximo do teto, né? Isso é. Mas, assim, não descarte conhecer essa tese, não. Porque se você vai trabalhar com determinados públicos de sindicato, de associação, basta... esse pessoal normalmente faz parte de uma categoria muito organizada. Vamos pegar, por exemplo, os metalúrgicos, São Paulo, né? O pessoal de metalúrgicos são muito organizados. E tem muita gente que contribui no teto. Muita gente que tem valores bons, recebe bons valores. Um engenheiro, Bancário também, a depender, né, professor? Os bancários também. Então, você pega um desses, faz ação para ele, mostra resultado, mostra competência, ele vai repercutir para os colegas. Então, é isso que eu digo. O trabalho de revisional é um trabalho de volume, certo? De volume. Bom, explicada a tese, certo? Que é uma tese simples. Eu vou colocar o modelo da ação na plataforma também, certo? O modelo dessa revisão. É importante que vocês saibam o seguinte: nem todo mundo que teve o benefício limitado ao teto vai ter direito à revisão. Então, aquilo que eu falei é para que vocês possam trabalhar o público. Mas vão existir situações em que o limitador do teto ele foi compensado no ano seguinte. Eu vou explicar por quê. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês para que vocês entendam por quê e expliquem isso para o seu cliente. Eu já disse aqui diversas vezes, nunca garanta resultado para o seu cliente, certo? Que não é correto se fazer isso. Só que nas ações revisionais, muita gente fica com a coceirinha para poder dizer, rapaz, está ganho, porque você está aí no público, eu estou vendo aqui na sua documentação, a gente vai ganhar de certeza. Nunca faça isso, certo? E nesse caso em especial, nós temos a seguinte situação que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha, essa é a portaria da última revisão, certo? Da última revisão feita nos benefícios previdenciários, olha, portaria de 12 de janeiro de 2021, que dispõe sobre reajuste. Todo ano sai uma portaria dessa. Certo? Todo ano sai uma portaria dessa. Nesse ano, agora em 2021, o reajustamento foi de 5,45%. Tá vendo? Só que observe, esses 5,45% foram concedidos para os benefícios que têm mais de um ano, ou pelo menos um ano de concedidos. Porque esse percentual é o percentual do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, do último ano. Só que existiram benefícios nesse período que foram concedidos, sei lá, julho de 2020, setembro de 2020, e que, portanto, tem menos de um ano. Tem menos de um ano. O que acontece com esses benefícios que tem menos de um ano? Observe que o teto foi aqui para 6.433. Lembra aquele teto de 6.100 e pouco? Agora é 6.433,57. É o que está em vigor hoje. Mas vamos ver os benefícios que foram concedidos há menos de um ano. No final dessas portarias, todas as portarias de todos os anos vai estar assim. Você vai ter uma tabela com a data de início do benefício e o reajuste. Benefício concedido até janeiro de 2020. Janeiro de 2020, por quê? Porque é um ano antes da portaria. O reajuste é 5,45, integral. Mas o benefício concedido em fevereiro de 2020, um mês depois, já cai para 5,25. Em março já cai para 5,7. Até dezembro de 2020, um mês antes dessa revisão que a gente está vendo agora, desse reajustamento que a gente está vendo agora, que o reajuste é só de 1,46%. Professor, e o que isso tem a ver
com a tese da revisão do teto. Isso tem a ver, primeiro, porque isso também aconteceu lá nos reajustamentos de janeiro de 2004, ou de reajustamento de 2004, o reajustamento de 98, de 99. Todos os anos isso aconteceu. E pode ter acontecido, veja, do benefício concedido limitado ao teto. Vamos pegar um exemplo aqui. O benefício foi concedido aqui em agosto. Vamos colocar aqui que aqui não é 2020, aqui é 2003. Agosto de 2003, certo? Ele vai sofrer um reajustamento lá em janeiro de 2004. Na verdade, ocorreu em junho de 2004, certo? Em junho de 2004. Só que, no lugar dele receber o reajustamento do ano todo, 5,45, ele recebe só 4,61. Esse benefício, que foi limitado ao teto na data de concessão, em agosto de 2003, e será reajustado em junho de 2004, concedido em agosto de 2003, vai ser reajustado em junho de 2004, ele vai receber o reajuste proporcional do ano, 4,61 no lugar de 5,45. Mas como ele foi limitado ao teto, a legislação previdenciária permite que você faça uma readequação para o teto. O que é essa readequação para o teto? É permitir que você, no primeiro ano, no ano seguinte do reajuste, desculpe, ou seja, ele foi concedido em agosto. O primeiro reajustamento dele, depois de agosto, foi em junho. Nesse primeiro reajustamento, haja uma compensação do valor que foi limitado ao teto. Então, se o teto era 1.000, meu benefício era para ser 1.200. E no primeiro reajustamento, ele passou de 1.000 para 1.100, como esse reajustamento de R$100 ele foi apenas proporcional, foi de 4,60, não foi de 5,45, eu posso jogar ele para o teto para fazer essa compensação do que ele perdeu com a limitação do teto anterior. É isso que a doutrina chama de coeficiente do teto. Coeficiente do teto. Mas isso só acontece no primeiro reajustamento seguinte. Logo após a concessão do benefício, o reajustamento seguinte. Então, muitas vezes o benefício ou é ajustado corretamente, eu vou aplicar o coeficiente de teto, ele vai continuar, ele vai ficar menor do que o teto novo. Porque o teto novo foi para 6.400, era 6.100, o coeficiente do teto aumentou para 6.200, e aí corrigiu. Essa pessoa não vai ter direito à revisão do coeficiente, à revisão do teto. Por quê? Porque no primeiro reajustamento seguinte, o índice que foi aplicado de correção dele foi proporcional e ainda sobrou, teve um espaçozinho até 5,45 aqui para fazer uma correção da limitação do teto dele anterior. Mas é muito improvável que isso aconteça, certo? É muito improvável que isso aconteça. Por isso, eu não gosto de descartar cliente nenhum. Certo? Então, se você não tem segurança de que o coeficiente do teto, de fato, ajustou o benefício do seu cliente, entre com a ação, para nunca criar um prejuízo para ele. Né? Entre com a ação com base nessas informações que eu dei. Que o benefício foi limitado ao teto no início, que o benefício permaneceu limitado ao teto até o final. E aí entra com a ação judicial, porque a causa é relativamente simples. Você entendendo essa dinâmica, a causa é relativamente simples. Agora, vai acontecer de alguns clientes, por força do coeficiente de teto, já ter ajustado seu benefício? Vai. Aí você vai ter que explicar isso para o seu cliente. Tem que dizer, olha, houve uma compensação no primeiro ano seguinte ao reajustamento do seu benefício, e aí, por conta disso, acabou que ele não ficou limitado ao teto.
a partir do primeiro ano. Ok? Só essa observação. Torna um pouquinho mais complexa, né? A informação que eu dei antes fica mais complexozinha, mas é importante que vocês saibam que nem todo mundo que teve o benefício limitado ao teto terá, de fato, esse direito no final, para que vocês não se surpreendam com essa situação do coeficiente do teto. Guarda essa informação do coeficiente do teto, tá certo? Na ação judicial que eu vou anexar lá para vocês, tem essa informação. E aí vocês vão poder ler com calma isso que eu estou explicando. Joia? Bom, coeficiente do teto é só isso. Encerrando a gravação. Professor. Eu só vou encerrar a gravação, porque aí a gente vai para a mentoria, né, individual fora do tema aqui, tá joia? Valeu.